O arquétipo que eu vou falar para vocês hoje já vem sendo pedido há algum tempo aqui no canal. E se você curte a história do Egito Antigo, não pode perder. Hoje eu vou falar a história, o lado luz e o lado sombra do arquétipo da incrível faraó Hatshepsut. Vem comigo! E para você que está chegando agora aqui no canal, seja muito bem-vindo. Aqui é o nosso universo onde a gente fala sobre física quântica, metafísica, espiritualidade e, claro, arquétipos. Então, se você está conectado nessa vibe, aproveita, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo e vai deixando o teu like maroto, que eu tenho certeza que você vai gostar desse conteúdo. E como vocês já sabem, antes de contar o lado luz e o lado sombra do arquétipo, eu gosto de dar aquela contextualizada, falar um pouco dessa figura histórica. E a nossa história de hoje começa no século XV a.C. É uma história longa, incrível, cheia de reviravoltas. E no final eu vou falar para vocês o lado luz e sombra, para quem que o arquétipo é mais indicado, e também uma fofoquinha do Egito Antigo, um caso de amor, esses que a gente ama saber. Então vamos lá? Aperta o play! Durante o início do século XV a.C., o Antigo Egito começou sua terceira e última Idade Dourada, após o faraó Amoses, o primeiro fundador do novo império. Ele expulsou os invasores Hyksos e a sua bisneta, a faraó Hatshepsut, foi de grande importância, pois expandiu terras e fez grandes destruções na sua época. Hatshepsut significa acima de todas as damas nobres. Nasceu em 1508 a.C. Seus pais eram o faraó Thutmose e a rainha Amoses. Ela teve uma irmã e 2 irmãos, que morreram no início de suas vidas. Hatshepsut foi criada na corte egípcia junto à realeza, que lhe era de direito. Quando o pai morreu, quem assumiu o trono foi o meio-irmão dela, Thutmose II. Na época, muito se falou que ele era um filho menos importante, e o que o Egito precisava, na verdade, era de uma rainha com 100% de sangue real para legitimar sua reivindicação ao trono. Hatshepsut tinha 12 anos. Ela então casou com um meio-irmão de 15 anos e se tornou a rainha do Egito. Eles tiveram apenas uma filha juntos, uma menina chamada Neferuré. Com outra esposa, ele teve um menino chamado Thutmose III, que se tornou o herdeiro do trono por ser homem. Quando o marido morreu aos 31 anos de forma inesperada, em 1479 a.C., o filho e herdeiro do faraó tinha apenas 3 anos de idade. Hatshepsut então tornou-se rainha regente do menino faraó até que ele tivesse idade suficiente para governar. Ser filha, esposa e mãe de faraós deu a ela uma excelente experiência em governar. E após 7 anos atuando como rainha regente, Hatshepsut declarou-se faraó do Egito. Embora a força de sua linhagem fosse inquestionável, seu gênero era um problema crítico, ser mulher numa sociedade machista e patriarcal. Para legitimar sua posição, proclamou que era filha de Amon, o deus egípcio do ar, e que ele queria que ela governasse o Egito. Ela contou que Amon possuiu o corpo de seu pai na noite de sua concepção e engravidou sua mãe. Foi uma jogada arriscada, um golpe de Estado, mas acabou funcionando com o apoio de oficiais da alta hierarquia, incluindo um homem chamado Senemut, o supervisor das obras reais, que também é apontado como um amante da rainha faraó. Além da linhagem questionável, do apoio dos aristocratas da época e até de uma inclinação divina, Hatshepsut também reforçava sua imagem. Ela sempre fazia fortes propagandas que incluíam esculturas e painéis em que ela era retratada com corpo masculino e até usando uma barba falsa. Naquela época, era inconcebível uma faraó mulher liderar tropas em batalhas, como seu pai e seu marido fizeram. Ao invés de financiar guerras, então, a faraó preferiu usar o poder militar do império para explorar novas vias de comércio. Ela ordenou expedições às terras de Punt, local onde os antigos egípcios nunca haviam se aventurado. Estima-se que Punt estava localizado próximo ao Mar Vermelho ou a nordeste da África.
A campanha foi muito bem sucedida e os egípcios trouxeram grandes riquezas para o império. O exército do Egito trouxe abundâncias de ouro e outras riquezas como marfim, incenso e mirra. Hatshepsut tornou-se a primeira governante da história a trazer árvores de terras estrangeiras em cestos para preservar as raízes. Foi a primeira também a moer incenso, queimar e usar resina como delineador, naquela vaidade feminina. O sucesso no comércio permitiu o financiamento de várias obras arquitetônicas. Entre as construções do período de Hatshepsut estão os 2 obeliscos gêmeos, feitos todo em granizo rosa. Um, inclusive, permanece lá de pé, em frente ao templo de Karnak. O outro, na época mesmo, quebrou em 2. Ela mandou que fosse construído o outro, porém, porque apresentou algumas rachaduras na pedra, ela abandonou a obra. Como os grandes faraós do seu tempo, ela também mandou que fosse construído um templo mortuário para ela. Seu enteado, Thutmose III, mais tarde, ordenou a erradicação de Hatshepsut de todos os registros históricos. As razões pelas quais ele fez isso ainda são alvo de discussões. Inclusive, Thutmose III foi nomeado chefe do exército do império durante o reinado da rainha. Neste período, ele não demonstrou intenção de destroná-la. O nome de Hatshepsut começou a ser apagado por seus sucessores 20 anos após sua morte. Minha cara amiga, meu caro amigo, por que será que isso aconteceu? Muito provavelmente porque o sistema patriarcal do Egito Antigo gostaria de coibir que outras mulheres subissem ao trono do faraó. Inclusive, alguns historiadores dizem que Hatshepsut já tinha um plano para colocar a filha dela como sua sucessora para reinar o Egito. Então, os homens não gostaram de nada disso aí. E como aquela era uma civilização extremamente espiritual, os sacerdotes, para poder justificar isso aí, diziam que uma mulher no trono poderia ofender a deusa Maat, que era a deusa da ordem e da moralidade. Sei. Mas graças a Aton, a história dela continua e é relembrada até hoje. Segundo alguns historiadores, Hatshepsut morreu de forma acidental ao se envenenar com a pomada que ela aplicava na pele, uma pomada carcinogênica. De acordo com algumas tomografias que fizeram na múmia dela, ela sofria nos seus últimos anos de vida de um câncer ósseo. Ela faleceu aos 50 anos de idade, depois de passar 20 anos governando o Egito. Hatshepsut foi a segunda faraó a ser enterrada no Vale dos Reis, logo após o seu pai, lá naquele mortuário que até hoje existe lá no Egito, e era próximo à cidade de Tebas, que era a capital. Até hoje é venerada como uma das maiores faraós. O lado luz desse arquétipo é a coragem, o poder, a criatividade, a visão estratégica, o arquétipo do governante, a mente rápida para os negócios, a perspicácia, a nobreza, a lealdade, o poder de negociação aguçado, a diplomacia, a ousadia e a admiração dos outros. Pelo lado sombra, você vai ter que provar que é boa ou bom o bastante de forma constante, o que cansa e pode levar à estafa. Você vai precisar lidar com a torcida contra, lidar com a inveja alheia, pode ser deixada de lado por ser diferente, embora mais capacitada para determinada atividade. Você vai precisar lidar com possíveis conspirações, tensão, estafa e cansaço mental, amores secretos, não poder assumir um relacionamento, lidar com ingratidão dos outros ou ver o seu legado creditado a outras pessoas. Mas a vida da governante não ficou restrita às questões administrativas, não. Corre a boca miúda, e nem tão miúda assim, porque existem registros históricos em tudo quanto é lado, de que ela teve um romance durante a vida toda com o seu mordomo oficial chamado Senemut. A carreira dele começou na área militar, depois passou para ser o chefe do Tesouro Real, um cargo de confiança, e no final ele terminou como chefe de todas as obras da realeza. Vamos lembrar que naquela época Hatshepsut era uma rainha regente do enteado, deveria ser casada com alguém de sua própria linhagem, e um romance com uma pessoa assim do povo não era muito bem visto. Por isso precisava ser escondido. E os indícios de que realmente rolava alguma coisa são muitos, viu? Numa das grutas encontraram grafites
onde a rainha aparecia numa posição meio comprometedora ao lado de Senemut. Outro indício é que o próprio Senemut morava no palácio. Achou pouco, na cidade de Assuã encontraram outro desenho em que tinha a foto de Senemut e escrito embaixo, o confidente real da esposa faraônica. E por conta dessas concessões, inclusive diziam que Senemut era o rei sem coroa, porque ele tinha toda aquela influência na faraó. E até falam que a filha dela seria filha dele, mas aí são só especulações. E vocês lembram que eu falei que a tentativa de apagar Hatshepsut da história foi em vão? Pois bem, em 2007 encontraram a múmia dela, inclusive no ano passado, durante a grande parada dos faraós, que aconteceu lá no Egito, mais ou menos na época da Páscoa. Ela foi uma das múmias que desfilou naqueles carros super luxuosos. Na verdade, essa parada foi para transferir do antigo Museu do Cairo para o novo museu. Foram, se eu não me engano, 22 múmias. E quem estava lá no meio? Hatshepsut. Mas agora eu quero saber de você. O que é que você achou da história desse arquétipo, dessa faraó incrível que antecedeu Cleópatra no trono? Foi ela primeiro, depois Cleópatra, as duas únicas mulheres a se tornarem faraós. Então me conta aqui, escreve nos comentários o que é que você achou, se você pretende se conectar a esse arquétipo. E também aproveita, deixa sugestões de outros arquétipos para que eu dê aquela pesquisada e faça mais um vídeo análise para você. Se você ainda não é inscrito no canal, por favor, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo. E se você chegou até aqui, eu tenho certeza que você gostou desse conteúdo. Portanto, não vá embora antes de deixar seu like maroto. Um beijo, tamo junto e até a próxima!